Fala galera, Daniel Teves aqui mais uma vez para mais um Por Onde Anda, dessa vez com Duran Duran, vencedor da última enquete. Sem mais enrolações, vamos contar a história do Duran Duran. John Taylor e Nick Rhodes se juntaram em Birmingham, Inglaterra, em 1978 e começaram a tocar em um clube no qual eles trabalhavam. John cuidava da portaria, que era tipo um segurança de balada, e o Nick era o DJ do clube. O nome Duran Duran vem de um personagem do filme de 1968, Barbarella, estrelado pela atriz Jane Fonda. O personagem em questão era o Dr. Duran Duran, interpretado pelo ator Milo O'Shea. O vocalista original era Stephen Duff, e Simon Colley era o baixista. E assim, temos a primeira formação com John Taylor ainda nas guitarras. Eles utilizavam uma bateria eletrônica. Mas esse time mudou muito antes da fama. Muitos músicos passaram pelo Duran Duran, incluindo o vocalista Andy Wicked, que foi o vocalista durante as demos enviadas às gravadoras. Ele também ajudou a compor o que seria no futuro a música Real. No final de toda essa bagunça, o grupo ficou assim em 1980. Andy Taylor na guitarra, Simon Le Bon como vocalista, John Taylor no baixo e Roger Taylor na bateria. Mas não confunda o Roger Taylor do Duran Duran com o Roger Taylor do Queen, eles não são a mesma pessoa. Em 1980, eles abriram os shows da cantora Rachel O'Connor, e chamou muita atenção dos críticos e das gravadoras, então a EMI e a Phonogram apresentaram contratos para eles. E assim, eles decidiram fechar contrato com a EMI. Vale destacar que o Duran Duran foi um dos primeiros grupos a trabalhar em remixes de suas próprias músicas, tá? Outro destaque é que eles sempre trabalharam o estilo visual do grupo, mas não de uma forma própria e simplória. Não, meus amigos, eles sempre trabalhavam com estilistas e pessoas da moda mesmo, como nos anos 80 com Anthony Price, nos anos 90 com Vivienne Westwood e mais tarde com Giorgio Armani. Vale destacar que os membros do Duran Duran estavam todos os meses em revistas adolescentes da época e raramente eles ficavam de fora. Mas voltando à música, o primeiro álbum da banda foi o Duran Duran, lançado em 1981 com o primeiro single Planet Earth, que alcançou o 14º lugar no Reino Unido e o primeiro lugar na França. Carol's Memories, o segundo single, ficou em 37º lugar no Reino Unido. E o último single desse álbum é Girls on Film, que contou com um videoclipe bem polêmico, com mulheres de topless e outros fetiches. A música ficou na posição número 5 do Reino Unido e entrou na Billboard Dance na posição 24. O álbum ficou em 3º lugar no Reino Unido, mas não obteve o sucesso nos Estados Unidos nesse momento. Em 1982, eles lançam seu segundo álbum, este que começou a mostrar o Duran Duran ao mundo. O álbum em questão é Real. O primeiro single foi My Own Way, chegou ao primeiro lugar em Portugal e em 14º lugar no Reino Unido. Já o segundo single, Hungry Like the Wolf, minha música favorita do grupo, pegou o primeiro lugar no Canadá, na Billboard Rock dos Estados Unidos e top 10 em muitos países, como Austrália, Irlanda, Nova Zelândia, África do Sul, Estados Unidos e, lógico, o Brasil. O terceiro single é Save a Prayer, primeiro lugar na França e no Brasil, além de segundo no Reino Unido e 16º nos Estados Unidos. A música fez parte da novela Sol de Verão, o que ajudou no primeiro lugar brasileiro. E o último single do álbum é Rio, que dá nome ao disco. Top 10 em muitos países como Canadá, Irlanda e Reino Unido. Não existe fonte alguma que informe sua posição no Brasil na época, mas tocou bastante por aqui. Outro destaque é que Rio aparece em um monte de jogos, em sua maioria jogos de dança ou de música como Rock Band. Preciso ressaltar que o sucesso nos Estados Unidos demorou um pouco, já que eles eram vendidos como New Romantic pela gravadora de lá, um estilo não muito popular nos Estados Unidos. Mas depois de trabalhar e repensar, eles conseguiram entrar como um grupo voltado para o dance, inclusive se apresentando no Dance on Air de 1982. A MTV e os críticos amaram o grupo, e os clipes começaram a passar em looping na MTV e em outras mídias. Após 6 meses de sucesso europeu, eles chegaram nos Estados Unidos para ficar. Foi também no ano de 1982 que o grupo fez uma turnê pelos Estados Unidos junto com o grupo Blonde.
1983, eles relançam o primeiro álbum nos Estados Unidos e junto com ele um novo single, Is There Something I Should Know? Conseguindo ótimos resultados como o primeiro lugar no Reino Unido e o quarto lugar nos Estados Unidos. O novo álbum demorou mais de 6 meses para ser preparado. Devido à grande pressão, eles passavam por crises de perfeccionismo, crises de criação e uso de drogas. Anos mais tarde, no documentário Extraordinary, Nick Rhodes afirmou que o álbum e essa fase do grupo foi o resultado de uma histeria mal controlada. O terceiro álbum de estúdio foi lançado no final de 1983, com 3 singles: Union of the Snake, ficou no top 10 de muitos países. Destaque para o segundo lugar no Canadá e terceiro lugar nos Estados Unidos, Reino Unido e Nova Zelândia. New Moon on Monday foi bem, mas abaixo da anterior, com quarto lugar no Canadá, nono no Reino Unido e 10º nos Estados Unidos. Mas o grande sucesso do álbum é sem dúvida The Reflex. Com o primeiro lugar nos Estados Unidos, Reino Unido, Holanda, Irlanda, Bélgica e muitos outros top 10 ao redor do mundo. Já o álbum não chegou a liderar ou entrar no top 10 de nenhum país. Na época era considerado um álbum mediano, mas hoje é um dos mais interessantes álbuns do grupo. A turnê de 1983 e 84 rendeu não somente um álbum ao vivo, o Arena, que além das músicas continha também making of e extras. Além de uma música inédita produzida por Nile Rodgers, do grupo Chico. The Wild Boys. E foi um grande sucesso, pegando primeiro e segundo lugar em muitos países como os Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Alemanha, Brasil, Argentina, África do Sul e Noruega. Essa turnê rendeu também um documentário sobre a banda, o Sync Blue Silver. Nessa mesma época, todos os membros do grupo se tornaram galãs, virando referência de moda e aparecendo na capa da revista Rolling Stones em 1984. Foi também no final de 1984 que eles participaram do projeto beneficente Band Aid, que teve participação de muitos artistas da época. E sim, eu vou fazer um vídeo mostrando todos eles em breve. Mas adianto que teve participação de George Michael, Boy George, Paul Young, Phil Collins e Sting, por exemplo. Após esse período, eles se separaram por um tempo, voltando para trabalhar na música do filme 007. Mas antes, temos que falar dos projetos paralelos deles, que foram legais, mas seria ruim para o grupo como um todo. Andy Taylor e John Taylor formaram o Power Station, junto com Robert Palmer e Tony Thompson, baterista do grupo Chic. Já Simon Le Bon e Nick Rhodes formaram o Arcadia. Que teve participação do guitarrista japonês Masami Tsuchiya, do baixista Mark Egan, teve a percussão de David Van Tigen e do baterista Steve Jordan, além de participações de Sting do The Police, Herbie Hancock do Headhunters e Dave Gilmour do Pink Floyd. Após esses períodos, eles voltaram para gravar, e a música é A View to Kill. De 1985 para o filme 007 Na Mira dos Assassinos. A música foi muito bem, sendo o primeiro tema do 007 a chegar ao primeiro lugar nos Estados Unidos e o segundo lugar no Reino Unido. Ainda em 1985 eles tocaram no Live Aid, no palco da Filadélfia. O show foi muito bom, porém durante a música View to Kill, Simon Le Bon acabou dando uma desafinada em uma parte do refrão. A mídia da época não poupou e acabou elevando isso à máxima potência, até comparando com o impecável show de Freddie Mercury, que ocorreu no mesmo dia, mas em Wembley.
Mais tarde, Simon disse que esse foi um dos momentos mais vergonhosos de sua carreira. Após um início bem corrido, afinal foram inúmeras turnês, 3 discos e 2 projetos paralelos, o Live Aid, o grupo ficou cansado e o primeiro a sair foi o Roger Taylor. O segundo a sair foi Andy Taylor, mas esse não saiu tão de boa assim. Ele assinou contrato para gravar um álbum solo, mas garantiu que estaria no Duran Duran para a gravação do próximo álbum. Mas começou a atrasar e não aparecer. Então o grupo colocou na justiça para obrigar ele a cumprir seu contrato. Após mais alguns atrasos, o grupo decidiu que não valia a pena mais esse desgaste e ele saiu do grupo de vez. Agora o grupo era um trio, com Simon Le Bon, Nick Rhodes e John Taylor, o que deixou o grupo sem um guitarrista e um baterista. Já que Nile Rodgers era o produtor do grupo, ele gravou várias partes de guitarra para o próximo álbum. E enquanto procuravam um baterista, eles chamaram Steve Ferrone, que já havia trabalhado com inúmeros artistas, como a Chaka Khan. E quem entrou no grupo para ser o guitarrista foi Warren Cucuoro, que já havia trabalhado com Frank Zappa, por exemplo. Ele inicialmente entrou apenas para o disco, mas acabou ficando muito mais tempo. Depois de se acertarem nos bastidores, o álbum que teve toda essa bagunça de membros foi lançado em 1986, Notorious, com o primeiro single sendo o próprio Notorious. A música ficou em segundo lugar nos Estados Unidos e 7ª no Reino Unido, além de vários top 10 ao redor do mundo. O segundo single foi Skin Trade. E foi bem mal comparado às músicas anteriores. A sua melhor colocação foi o 3º lugar na Itália, 22º lugar no Reino Unido e apenas um 39º nos Estados Unidos. O terceiro e último single foi Meet El President. E foi bem mal, 10º na Itália, 24º no Reino Unido. Sobre o álbum Notorious, não foi tão bem quanto os anteriores com relação às colocações, sendo apenas um 8º lugar na Noruega e Suécia, 12º nos Estados Unidos e 16º no Reino Unido. Mas antes de falar do próximo álbum, vamos notar uma diferença no grupo. Eles eram muito marcados por serem ídolos teen, e os adolescentes crescem. A popularidade deles havia caído um pouco, e eles decidiram crescer musicalmente. Mudaram levemente de visual, trocaram várias vezes de gerente e de empresários. Com a popularidade baixando à medida que os singles de Notorious eram lançados, a EMI foi perdendo interesse em divulgá-los, pois o retorno estava diminuindo. E aí vem a reestruturação da EMI nesse mesmo período. Dizem que Notorious teria mais um single, porém a EMI não quis bancar o marketing dessa última música com medo de ser um fracasso comercial, e pediu que a banda voltasse para o estúdio para gravar um novo álbum. Vale um destaque que aqui no Brasil o álbum Notorious é mais vendido da história da banda, e muito disso se deve à música A Matter of Feeling. Lançada aqui como single e presente na novela Mandala. A música ficou inúmeras semanas em primeiro lugar por aqui. Falando do Brasil, em 1988 ocorre o Hollywood Rock, com participação do Duran Duran, que foi destaque do evento e incluiu a música A Matter of Feeling no setlist do show, já que ela era muito famosa aqui no Brasil. Lembrando que ela não estava no setlist da turnê, porque ela não era muito popular lá fora. O novo álbum é Big Thing, de 1988, o 5º álbum de estúdio, com 3 singles mundiais e 2 singles para países específicos. O primeiro single já tinha uma sonoridade bem diferente e um videoclipe mais maduro. Pegando o primeiro lugar na Billboard Dance, primeiro lugar na Itália, 4º lugar nos Estados Unidos no geral e 14º no Reino Unido. O segundo single, All She Wanted, conseguiu o primeiro lugar nas paradas dance americana e europeias, além do 9º no Reino Unido e 22º nos Estados Unidos. O último single foi Do You Believe in Shame? Não é nada parecida com as 2 primeiras músicas do disco, e isso refletiu na sua colocação, sendo um 30º lugar no Reino Unido e 72º nos Estados Unidos. Lembra que eu falei que mais 2 músicas foram lançadas em locais específicos? Bom, Big Thing, que dá nome ao disco, foi lançado apenas no Reino Unido e no México. E Too Late Marlene foi lançada como single apenas aqui no Brasil. O
álbum Big Thing é considerado um álbum experimental, com muitas misturas de gêneros, ritmos e com forte influência do novo membro, o guitarrista Warren Cucurullo. O álbum alcançou apenas o 24º lugar no Reino Unido. A turnê desse álbum teve participação do baterista Steve Campbell, que já havia trabalhado com a Cyndi Lauper, e mais tarde iria trabalhar com os vencedores do Grammy, Soul Asylum. Em 1989, o álbum Decade, ou Decade, foi lançado, uma coletânea com 14 músicas. Vale destacar que o Brasil recebeu uma versão diferente dessa coletânea, onde a música All She Wants foi trocada por A Matter of Feeling. Na minha opinião, uma boa troca. Além disso, o mundo todo recebeu um novo single, Burning the Ground, que é um mega mix com os maiores sucessos do Duran Duran. O estilo synth-pop estava em constante baixa no final dos anos 80, perdendo cada vez mais espaço para o rock alternativo, o techno, o eletrônico e o hip hop. Com isso em mente, o grupo começou a trabalhar no próximo álbum. Em 1990, Liberty foi lançado, com 3 singles. O primeiro single não foi bem o esperado pela banda, apesar de ser um pop mais comercial, ficou apenas na 20ª colocação do Reino Unido e 64 nos Estados Unidos. Serious, o segundo single, apesar de ser mais interessante, foi pior, com 48 no Reino Unido e fora das 100 mais dos Estados Unidos. Sua melhor colocação, na verdade, foi um 6º lugar no Japão e um 7º na Itália. Já o último single, que dá nome ao álbum, Liberty, foi péssima, fora de quase todas as paradas importantes, ficando apenas na 29ª colocação da Noruega. Eles voltariam a chamar a atenção na mídia em dezembro de 91, mas não com as músicas, e sim com o casamento de John Taylor com a modelo inglesa Amanda Decade. O casamento chamou a atenção na época, pois John tinha 31 anos e Amanda tinha apenas 19. Em 1993 eles lançam um novo álbum, Duran Duran. Ué, mas esse não era o nome do álbum de estreia? Pois é, ele tem o mesmo nome. Esse álbum é conhecido como The Wedding Album, ou o álbum do casamento, pois na capa tem várias fotos do casamento dos pais dos membros do grupo. Aqui temos 7 singles, mas na verdade apenas 2 singles mundiais e 5 singles separados pelo mundo. O primeiro single foi Ordinary World. Um grande sucesso da banda, para não dizer a música mais conhecida deles. Mas ao contrário do que se imagina, ela foi líder das paradas apenas no Canadá, mas teve números top 3 como nos Estados Unidos, Suécia, Irlanda, Itália, Brasil e Japão, por exemplo. A música ganhou o prêmio Ivor Novello em 1994. O segundo single do álbum foi Come and Dance. Mais um grande sucesso do grupo e novamente apenas um primeiro lugar em Israel e um segundo lugar no Canadá, com destaque para o 7º lugar nos Estados Unidos e 13º no Reino Unido. A música Drowning Man, lançada apenas nos Estados Unidos, e None Above, lançada apenas nos Estados Unidos e Japão, ambas foram razoáveis, mas nada perto das músicas anteriores do álbum. Too Much Information, lançada apenas no Reino Unido, ficou na 35ª colocação por lá. E Femme Fatale, lançada apenas na França, não foi bem por lá com a posição de 67. O último single, Breath After Breath, teve participação de Milton Nascimento. E teve uma certa repercussão na época por aqui. O Milton Nascimento até cantou ao vivo com eles na Argentina, já que na passagem pela América do Sul daquele ano, o Brasil ficou de fora. Em 1994, Simon Le Bon cantou Ordinary World ao lado de Luciano Pavarotti. Nessa apresentação, a voz do Simon não ficou boa, é verdade. Mas isso tem explicação. Durante a gigantesca turnê do álbum, eles passaram por muitos lugares do mundo,
e Simon Le Bon acabou sofrendo com as cordas vocais. Ele precisou ficar quase 6 meses de molho para se recuperar. Em 1995 eles lançam um álbum de covers, o Thank You. Esse é considerado um dos piores álbuns da história, por muitos meios de comunicação, como a Key Magazine, The Irish Times e a Rolling Stones, por exemplo. Entre as músicas, 3 singles foram trabalhados. Such a perfect day. Baby. Tell your body to come along, but white lie. The colors you have in your mind. I show them the colors you have in your mind. I show them. Esta é lançada apenas no Brasil e na Itália. Em 1997, quem saiu do grupo foi o John Taylor, deixando assim apenas Simon Le Bon e Nick Rhodes como membros originais. Após isso, um novo álbum é lançado ainda em 1997, o Medazaland, que ainda contava com 3 faixas com participação de John Taylor, mas que não viraria um single. Vale destacar que o álbum foi lançado nos Estados Unidos, mas não no Reino Unido. O primeiro single, Out of My Mind, 21º lugar no Reino Unido e não lançado nos Estados Unidos. Já o segundo single, Electric Barbarella, 23º lugar no Reino Unido e 52º nos Estados Unidos. Esta teve problemas no videoclipe, precisou ser censurado e modificado. Quando o clipe finalmente saiu, a música já estava caindo nas paradas, o que não ajudou muito. No Reino Unido ela foi lançada em 1998, apenas um ano depois, no álbum The Greatest, uma coletânea com 19 músicas. Essa bagunça toda, de lançamentos em alguns países e não em outros, acabou atrapalhando bastante o álbum de 97. As músicas Do You Believe in Shame, de 1988, Ordinary World, de 1993 e Out of My Mind, de 97, segundo o próprio Simon Le Bon, são uma trilogia de músicas em homenagem ao amigo falecido chamado David Miles. O próximo álbum é Pop Trash, de 2000, com 3 singles. Destaque apenas para Someone While's Not, que chegou ao primeiro lugar da Polônia e apenas um 53º lugar no Reino Unido. As outras músicas foram Playing With You Burano, lançada apenas na Itália, e Last Day on Earth, lançada apenas no Japão. O álbum não foi bem aceito devido à diferença do estilo para os álbuns anteriores. Teve muita guitarra e experimentações por parte de Warren Cucurullo. Em 2000, Warren Cucurullo mesmo, o guitarrista, deixou o grupo. Por 2 motivos. O primeiro é que ele queria continuar com seu antigo grupo, o Missing Persons. E o segundo é que Simon Le Bon havia começado conversas para reunir o grupo original novamente. E Warren não era do grupo original, e logo teria que sair de qualquer forma. E após reunir o grupo novamente, eles passaram os próximos 2 anos apenas compondo e ensaiando. E em 2003, eles começaram uma grande turnê passando por quase todos os países onde fizeram sucessos, na Ásia, Américas e Europa. Mas essa turnê só iniciou pois eles não estavam conseguindo contrato com nenhuma gravadora. E essa turnê seria a prova de que ainda valia a pena assinar e apostar com o retorno do Duran Duran. Em 2004, uma semana antes do lançamento do Astronaut, o 11º álbum de estúdio do grupo, Reach Up for the Sunrise foi lançado. E era o retorno que todos esperavam, com todos os 5 membros originais desde a View to Kill de 1985. A música chegou pegando o primeiro lugar nas paradas dance americana, 5º lugar no Reino Unido, o que não acontecia fazia um bom tempo, além de mais alguns top 10 como Dinamarca, Itália e Espanha, por exemplo. Com o lançamento do álbum, mais 2 singles foram lançados. What Happens Tomorrow estreando na 11ª colocação do Reino Unido, e também Nice, que não teve muito destaque. O álbum Astronaut chegou ao 3º lugar do Reino Unido e 17º na Billboard americana. O retorno foi mais do que um sucesso. No novo Live Aid de 2005, Duran Duran tocou em Roma. Em 2005 também foi lançado o DVD Live from London,
As filmagens foram das últimas apresentações da turnê de 2004. Em 2006, eles se apresentaram no Prêmio Nobel e também nas Olimpíadas de Inverno, o que deu uma esquentada no inverno forte da Itália daquele ano. Em 2007, Andy Taylor, para variar, saiu do grupo novamente e, para substituir ele, Dominic Brown foi chamado, e ele está no grupo até hoje. Ainda em 2007, Red Carpet Massacre foi lançado. O novo álbum teve apenas um single, Falling Down, que contou com Justin Timberlake nos back vocals, além de co-compor e produzir a música. Falling Down chegou apenas no segundo lugar da Itália, a posição 52 no Reino Unido e a 25ª dos Estados Unidos. A segunda passagem pelo Brasil só iria acontecer em 2008, com um show no Rio de Janeiro e 2 shows em São Paulo. O show foi ótimo e teve tudo que os fãs brasileiros gostam, até o Simon enrolado na bandeira do Brasil teve. Além disso, o site Wall realizou uma pesquisa de fim de ano, e eles venceram a enquete de melhor show internacional de 2008. Vencendo nada mais nada menos que Cyndi Lauper, Madonna e R.E.M., por exemplo. Em 2010, o novo álbum, o 13º de estúdio, foi lançado, o All You Need Is Now. O álbum contou com o single All You Need Is Now, lançada gratuitamente no iTunes. O segundo single foi Girl Panic, que tem um clipe cheio de modelos famosas. Além das duas, Leave a Light On foi lançada apenas pela BBC Radio 2. Em 2011, eles voltaram ao Brasil, agora para o Festival de Música SWU. Eles fizeram uma apresentação no Hyde Park durante as Olimpíadas de Londres de 2012. Também em 2012, eles voltaram ao Brasil, já que na música Ordinary World, Simon Le Bon pediu a participação de Fernanda Takai do Pato Fu. O novo álbum Paper Gods, lançado em 2015, teve inúmeras participações, como John Frusciante do Red Hot Chili Peppers, Nile Rodgers do Chic e Janelle Monáe, os dois últimos no primeiro single, Pressure's Off. É muito boa, diga-se de passagem, e se você não conhece, deveria conhecer. Nos Estados Unidos, ela foi lançada originalmente no Xbox Music da Microsoft e depois no Google Music. O segundo single, Last Night in the City, tem participação de Kissa, que nunca ouvi falar, mas eu já gostei dessa parceria. O álbum claramente pegou uma vertente dance eletrônica, e o que agradou muita gente e desagradou outras. No geral, é um bom álbum, pegando o top 10 em muitos países como Bélgica, Canadá, Holanda, Hungria e Reino Unido, e nos Estados Unidos ficou com o 10º lugar nas paradas comuns e também o 2º lugar nas paradas dance. Para fechar, em 5 de novembro eles lançaram um novo videoclipe para a música The Edge of America. Hey boy, give your dreams a rest. Em 1988, para comemorar os 30 anos do álbum Big Thing. Bom galera, tá aí o Por Onde Anda do Duran Duran. Nos vemos no próximo vídeo. Não esquece de curtir, comentar, se inscrever no canal. Até mais!